Histórias do Juqueri Podcast. Vou contar uma história do Juqueri, um cemitério de vivos, sem tempo, sem esperança, mortos-vivos, esquecidos e perdidos na lembrança, depósito de gente que virou prisão de ventre dos loucos deste país. O Juqueri é um hospício bem conhecido. Marcou uma cidade que cresceu em torno da instituição e deixou seu carimbo em diversas vidas, não apenas dos pacientes. A forma que cada um é atravessado pelo Juqueri é diferente. E o que choca é a situação dos pacientes que ali foram internados. Maria Clementina Pereira Cunha teve a oportunidade de entrar na instituição quando ainda estava em funcionamento. Um dia vi um documentário na TV Cultura sobre o Juqueri, que era um documentário muito bonitinho, muito bem feito, muito até meio poético e tal. E eu vivia um momento que era assim, era o final da ditadura militar. Eu vinha de uma militância de esquerda já mais consolidada, e era um momento em que a gente via que a ditadura estava acabando, as pautas estavam se modificando, a gente estava começando a prestar atenção nessas pautas de gênero, de racismo, essas coisas. E esse documentário descrevia o arquivo do Juqueri, mostrava o arquivo, um monte de pasta com história de vida do século XIX para lá. E aí eu pirei naquilo, falei, eu vou lá, né? E simplesmente fui lá, cara e a coragem, e disse, eu quero mexer aqui nesse arquivo. E levei um fora fenomenal. O cara disse, não, mas de jeito nenhum, que a senhora não é especialista em blá. O acesso a documentos de instituições totais, como o Juqueri, necessita de autorização, que se consegue cumprindo algumas burocracias. Atualmente, para acessar os arquivos do Juqueri, é necessária a autorização do Arquivo do Estado de São Paulo. Contudo, muitos arquivos, livros, prontuários e objetos foram perdidos em 2005, quando um incêndio atingiu o prédio principal. A professora conseguiu acesso aos documentos em um período em que o discurso de renovação política estava em alta. Houve uma eleição direta, a primeira no período da ditadura militar, e o Franco Montoro foi eleito governador. E como ele foi eleito governador, e ele era numa situação em que a ditadura ainda estava forte, mas já estava se desmanchando, já começava a anistia, já começavam essas coisas, ele fez ele levantou uma bandeira, que era a bandeira possível para um governador de oposição naquele momento, que era dos direitos humanos, e fez do Juqueri uma espécie de símbolo disso, né? Porque era um hospital conhecido pela violência e tal. Neste mesmo momento, juntou tudo isso, houve uma rebelião no manicômio judiciário, a PM entrou lá, matou uma porção de gente, foi um escândalo, a imprensa repercutiu muito. Na década de 1980, o manicômio judiciário de Franco da Rocha estava com superlotação e as internações não paravam, inclusive de presos encaminhados das prisões, sem um diagnóstico prévio. No dia 9 de janeiro de 1983, 6 detentos que foram transferidos da casa de detenção e da penitenciária tentaram fugir. Os policiais da rota foram acionados e entraram na instituição atirando nos pacientes. 6 internos morreram. Anos mais tarde, em abril de 1992, a rota ingressou com 60 policiais para conter uma rebelião na FEBEM do Tatuapé. Em outubro do mesmo ano, ingressou no complexo prisional do Carandiru. Loucos ou não, às vezes,
Depois da exclusão vem o extermínio. E essa cruel situação serviu como porta de entrada para Maria Clementina, no Juqueri. Fui ao secretário de saúde, que era um psiquiatra muito bom, um cara, cabeça boa, e ele falou: eu te autorizo, você vai entrar. E me deu uma carta me autorizando o acesso aos arquivos até 1930. De 30 para frente eu já não podia mexer. E aí eu fui lá e, bom, o diretor ficou muito irritado comigo, né? Mas ele teve que engolir. E isso foi a história que me fez entrar lá por um interesse que era: eu estou interessada em ver a vida das pessoas, do que eu antes era, para mim, era muito... Era o centro da história, a classe operária, etc, etc. Mas eu quero ver isso no cotidiano. E ali eu tenho histórias de vida. E são histórias de vida mal-sucedidas, de pessoas que acabaram na infelicidade de uma internação como aquela. Então eu fui estudar isso. A professora estava interessada nas pessoas, nas vidas que ali estavam presas. Estava interessada em analisar histórias como de Auger, um menino que teve sua vida reduzida a 12 páginas. Auger era branco, foi internado aos 12 anos. E na capa de seu prontuário tinha uma foto sua, completamente nu. Seu diagnóstico foi de sequelas psíquicas de encefalite letárgica, com um comentário escrito: forma mental de uma criança. 2 anos após a sua internação, Auger estava isolado em um quarto sob vigilância. E ao ficar sozinho, amarrou a própria calça na janela do quarto e a outra ponta em seu pescoço. Auger foi encontrado minutos depois, sem vida. Já nem estava mais preocupada com isso. Meu objetivo não era esse, na verdade, né? Era entender a relação entre o aprisionamento da loucura, as formas de reclusão, etc, etc, e o crescimento da cidade e o regime republicano com as suas formas de gestão dos conflitos sociais. A república que vai recorrer à ciência como instrumento de poder. Então, tá? A participação da República na formação do Juqueri e a influência da instituição na cidade também foram o foco da professora. Em seu livro, O Espelho do Mundo, ela analisa os prontuários ponderando com a realidade que cerca aquelas pessoas, naquela sociedade e naquele momento. E enquanto para muitos a loucura é uma discussão necessária, para a professora esse conceito não se apresenta como importante. E a pergunta, o que é loucura, foi feita para a professora pelos psiquiatras da instituição. Essa era uma pergunta que os psiquiatras me faziam. Você não entende. O que é? Você não sabe o que é. Entendeu? Você não tem uma definição disso. Eu me lembro da minha defesa de tese, eu tinha uma psiquiatra na banca. E ela passou o tempo todo dizendo que eu não tinha a formação necessária para entender aquelas coisas, porque aqueles são diálogos, são discursos da loucura. Então ela dizia assim para mim: eu vou lhe botar no divã. E quando eu achei engraçado, porque eu respondi para ela, eram 40 minutos, eu falei 40 minutos e disse: o nosso tempo acabou, já que a senhora me pôs no divã, já acabou o tempo. E ela ficou zangada comigo. Mas não sei que é loucura, acho que nem eles sabiam, né? Nem eles sabiam. Eu acho que ainda hoje, a psiquiatria ainda tem alguma dificuldade para ter uma definição precisa. No tempo em que eu pesquisei, os psiquiatras não sabiam se a loucura era uma doença. Era uma doença. Até aí eles estavam todos de acordo. Mas se era da alma, do espírito, do cérebro, do corpo, da moral. Eles não sabiam isso. Né? Eu também não sei, eu vi muitas coisas dentro do Juqueri. Muitos surtos, muitas pessoas em situações que, quando você olha, você diz: bom, essa não é uma situação normal. Isso é um sofrimento anormal. Né? Mas eu não sei o que é.
E eu vi muita gente lá também, nesses prontuários, que podia ser meu amigo e tomar cerveja comigo sem ter nenhum problema. Eu vi de tudo naqueles prontuários, né? De pessoas que deliravam, que achavam que era Napoleão, e até pessoas que foram parar lá porque, sei lá, porque o marido cismou que tinha botado um chifre, essas coisas assim. A loucura muda de acordo com a sociedade, com a família, paciente e instituição. Mas essa conceituação importa apenas para justificar a internação. Não é nada disso. Vou fazer uma pergunta pra você. Você é doente? Fiquei doente mesmo, cara. Fiquei doente. A paciente ficou doente em razão de uma cultura que qualificou como louco todos aqueles que estavam fora do perfil ideal. E Francisco Franco da Rocha, ao criar o Juqueri, aproveitou-se de diversas teorias consideradas científicas. É assim, quando o Franco da Rocha propõe uma instituição moderna, existia um hospício antes no Rio, que era o Hospício Nacional de Alienados, mas ele já era um hospício médio, né? Mas ele não era configurado nos moldes mais atualizados do alienismo internacional. Quando o Franco da Rocha propõe a criação do Juqueri, ele está tentando uma experiência inovadora, né? Mas, exatamente, por isso ele vai beber desde Pinel até o organicismo. Tudo que foi acumulando nesse campo de saber, ele criou uma espécie de um milkshake ali, de correntes psiquiátricas. Então, o Juqueri, ele era basicamente, a ênfase principal dele no começo era a cura, né? E era a cura em termos quase pinelianos. Ele dizia que você precisava de um tratamento moral, que o louco era aquela pessoa que perdia os vínculos com a realidade e que ele podia voltar a isso através de um tratamento moral. Qual era o tratamento moral? Bom, já neste momento, diferente do momento de Pinel, sobretudo a psiquiatria norte-americana e alguma coisa da Inglaterra, se dizia que era o trabalho. Vamos fazer o trabalho. O trabalho cura, regenera. O que está muito bem, uma ideia da concepção que aquelas pessoas tinham sobre o mundo o papel de cada pessoa no mundo, né? Em que pese o psiquiatra propagasse o discurso de que o Juqueri seria palco de inovações e de curas, Franco da Rocha demonstrou o contrário em diversas oportunidades. Em um artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, o médico disse: o delinquente nato, louco moral, o epilético, etc., devem ser removidos para sempre do seio da sociedade. A condição indispensável, porém, de uma tal pena é que o paciente seja bem tratado. A última condição não impede que esse lhe dê trabalho, a fim de suavizar a existência e diminuir a carga que pesa sobre o Estado. O médico não buscava curar aqueles que colocariam em risco a sociedade, aqueles considerados perigosos. Mas enquanto vivessem, deveriam trabalhar. E o médico defendia que os pacientes trabalhassem no hospício. A instituição deveria se manter por meio do trabalho dos internos. Eles deveriam arcar com o custo de permanecerem vivos. Só que, também nesse período, havia já sido formulada por Morel, então, a teoria da degenerescência, que é uma resposta da psiquiatria ao fato de que as cidades europeias, pós-revoluções burguesas, pós-revolução industrial, cresciam e acumulavam muita gente pobre, muita criminalidade. Isso a gente está careca de saber como acontece, a gente viu já aqui também. Então, você tem uma concepção da medicina mental que vai juntando várias coisas. E ela se torna útil por isso, para todo mundo. Entende? Porque
Veja bem, ela quer atender a uma necessidade do Estado republicano, que é moralizar, disciplinar o operariado, as cidades, etc. E para isso, você tem um foco voltado para a pobreza urbana, principalmente. E é engraçado que, para regenerar a pobreza urbana, o Franco da Rocha vai propor trabalho rural, não é? Como se o trabalho rural fosse alguma coisa pura e que pudesse fazer a pessoa voltar às suas origens e se centrar de novo. Enquanto discursava pela regeneração pelo trabalho, Franco da Rocha publicou diversos artigos para a população paulista, defendendo a mudança do Código Penal, querendo que o louco fosse excluído da sociedade. Em um artigo publicado em 1911, o médico afirmou que o Juqueri foi criado para tratar os alienados curáveis e dar abrigo aos incuráveis, aos crônicos, aos incapazes de viver por si ou por sua conta. Mas quem seriam os curáveis? Ao longo da minha pesquisa, localizei 193 prontuários de crianças e adolescentes que entraram na gestão de Franco da Rocha. E em nenhum prontuário tinha informação de que o paciente saiu curado. Nem mesmo a S, uma menina que foi internada em 1920, aos 12 anos. Ela foi diagnosticada como degenerada, vagabunda e alcoolista. Em seu prontuário não consta nenhuma informação sobre saída. Mas o psiquiatra e o Juqueri não tinham como objetivo curar um paciente, mas sim a sociedade, de fazer uma higiene social. Quer atender mais do que isso, ele quer atender a um impulso moralizante que a República empreende em todas as frentes. Ele quer moralizar as famílias. Ele quer uma mulher bonitinha, um homem provedor, umas crianças disciplinadas, limpinhas. Ele quer, enfim, redefinir papéis sociais para todo mundo. Se, no primeiro momento, eu acho que com ênfase especial é para os pobres, ainda mais especial, no caso do Brasil, para os negros. Os negros que vêm da escravidão e que são o grande terror das classes dominantes, porque eles saem das fazendas, vão para as cidades, e aí você começa a desenvolver aquela paranoia, né? Que é uma paranoia cientificamente embasada no que se chamava na época de racismo científico. Então, é esse caldeirão aí, certo? E a cidade faz com que... E a cidade, e o fato de que os trabalhadores e trabalhadoras vinham majoritariamente da escravidão e estavam quebrando um certo tipo de domínio, que é o domínio patriarcal, isso deixa eles em pânico. De repente, a mucama, tá certo? Estava trabalhando da sua casa como livre. E ela convivia com a sua mulher, com a sua filha. E o senhor ficava muito apavorado, porque antigamente ele separava as instâncias. Ele usufruía, por exemplo, da escrava, mas isso era longe da família. E de repente está tudo junto. E de repente a cidade tem situações como o carnaval, que é uma coisa que eu fui pesquisar depois, que faz com que essa mistura se aprofunde. Cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, não tem nem a fronteira física de onde moram os pobres e os ricos. Então, eles estão tentando um esforço muito grande de disciplinarização e qual é a chancela que vai dar para eles, a garantia de que podem fazer essa violência sem parecer violência? É a medicina. Porque a medicina é alguma coisa que aparece como uma dádiva, alguma coisa que você dá para a população para o próprio bem-estar dela. A pergunta que eu me fazia era: como é que isso pode ter colado? Como é que as pessoas se convenceram de que isso era bom? Né? E aí, lendo os prontuários, as respostas pulam de lá. É simples demais de entender. Por quê? Para as famílias pobres, a circunstância da vida diária com uma pessoa em casa que não se comportava de uma forma adequada era botar essa pessoa em risco permanentemente. Um parente seu que estava um pouco perturbado das ideias, que estava agitado, que estava, enfim, ele ia ser preso.
imediatamente ele ia para a cadeia, e não se sabe nunca mais ele podia aparecer. Então, se você tem um lugar, que é um lugar onde os doutores, os médicos vão cuidar dele e talvez até curar ele, isso era até um sossego para essas famílias. Para as famílias ricas, e ainda mais quando você joga sobre a loucura o estigma da descendência, do sangue, então para as famílias ricas era também a mesma coisa, se livrava do parente, que era incômodo, né? Mas você se livrava como quem faz um bem a ele. E você vê dentro dos prontuários do Juqueri essa dinâmica todo o tempo aparecendo, né? As famílias são entrevistadas pelos psiquiatras e elas dizem isso. Olha, o meu irmão, ele arranjava muito, ele bebe demais. Ele todo dia vai no botequim e ele arrama briga. E aí ele é preso. E aí ele chegava em casa todo machucado porque ele apanhava dos... Então, a gente quer que ele se cure. Ele veio para cá, né? Ou a minha mulher não se comporta como uma mãe de família. Ela gosta de sair de noite para dançar. E eu fico mal no meu pedaço. Eu fico me sentindo, né? Então eu quero que ela venha para cá. Eu trago ela para cá e eu digo para os vizinhos, ela é louca, ela está doente, né? Ou, em vez dele ter que esconder ela no sótão gritando, ele jogava para lá. Então, é uma espécie de um pacto entre o governo, a medicina e a sociedade. A sociedade aceita, e aceita bem isso. E com o tempo, se você for ver, para os prontuários de quem está lá há muito tempo, você tem a família falando no começo, e de repente ela some. E no final a pessoa está sozinha, já não tem mais ninguém. Esse pacto entre medicina, Estado e sociedade levou para o Juqueri diversas pessoas com base no discurso social, seja pela proteção da sociedade, pela limpeza social ou para manter a pose entre parentes e vizinhos. Mas muitos nunca saíram da instituição, também por conta do social. Se você sair daqui, você tem pra onde ir? Não, eu moro aqui 20 anos já. Eu sei. E você não tem pra onde ir se sair daqui, né? Não tem, não. Não tem, né? Também não interessa você sair daqui, né? Tô velho já. Tá nada, você tá forte. Vou fazer 51 anos. Muitos pacientes passaram a vida inteira no Juqueri, como o SRO, internado em 1940, aos 10 anos. O paciente foi transferido da instituição em 1971 para a Casa Branca, e em seu prontuário constava que não tinha família e nem residência fixa, sendo incapaz de se manter no meio social. Essa situação é o resultado de cuidado ou de violência? É que dentro do Juqueri, e eu estou falando, veja bem, eu estou falando num período que é o período inicial, quando o Juqueri ainda merecia algum respeito. Não é do Juqueri dos anos 20, 30 para frente, depois que saiu o Franco da Rocha de lá, porque ali virou... Nossa! O Juqueri, no começo, quando ele estava funcionando como uma instituição exemplar, ele tinha um lado, que era o lado do médico, não sabia o que estava fazendo lá, não sabia que era essa doença, eles não sabiam nada. Mas eles, enfim, estavam tentando uma cura, estavam tentando alguma coisa, faziam insulinoterapia, botavam o cara de cabeça para baixo numa banheira de gelo, mas, enfim, são tentativas quase toscas. Mas é uma coisa de ensaio, tentativa e erro, etc, etc. O cotidiano é uma outra coisa. São aqueles pavilhões onde eles estão lá, eles não têm nenhum tipo de assistência, não tem nenhum tipo de enfermagem, não tem nenhum tipo de cuidado pessoal, exceto naqueles para aqueles pensionistas, né, que eram, porque eles, como eles também tratavam dos ricos, havia uma parte das pessoas que pagavam pela internação. Então, quando você vê até nas fotos que eles tiram dos prontuários, estão arrumadinhos, vestidinhos, penteadinhos, os outros estão de cabeça raspada, aquela coisa horrorosa, né? E lá dentro desses pavilhões, o relato de todos os prontuários, todos,
E mesmo depois disso, mais ainda, dos antigos funcionários com quem eu conversei, a coisa era tratada na pancada. Como é que você levava pessoas? Como é que você recrutava enfermeiros? Era assim. Eles eram conhecidos pelos internos, eles se referem nas cartas que nunca foram entregues, eles escreviam cartas para a família e essas cartas ficavam no prontuário para atestar que ele era maluco. Mas as cartas, todas elas se referem aos galegos. São portugueses, eles recrutavam imigrantes portugueses, e esses imigrantes portugueses mandavam buscar parentes lá, e a função deles era pancada. Era dar pancada para acalmar, né? O próprio Franco da Rocha, uma vez, fez uma descoberta científica de um interno que pegou um pedaço de pau no pátio, pão, na cabeça do outro, o cara desmaiou, e quando acordou mais calmo. Então, alguns usavam isso como uma forma terapêutica até, né? A violência, ela vai, então, se instalando naquele ambiente como uma rotina mesmo. E eu acho que os médicos daquele período, em boa parte, não gostavam de ver isso, eles preferiam não ver. Eles tinham uma política de descrédito daquilo que os internos diziam. Se eles leram aquelas cartas, não é possível que eles não tenham se perguntado o que estava de fato acontecendo lá, mas pelo jeito não. Né? Além disso, quer dizer, o próprio tratamento, a própria reclusão, hoje em dia a gente sabe disso. Você tirar uma pessoa do convívio social, trancar ela no meio de uma porção de estranhos que estão se comportando de uma maneira que ele não está habituado, que ele não conhece. Isso é uma coisa de uma extrema violência, né? A internação psiquiátrica hoje é uma coisa que se evita ao máximo, você só usa quando põe em risco a própria pessoa ou alguém que esteja em volta. E mesmo assim, com cuidado, né? Com cuidado. Franco da Rocha defendia a exclusão perpétua. E como ele não saberia das violências cometidas contra pacientes se ele morava dentro do Juqueri? Um médico fixou residência na instituição para poder acompanhar tudo o que ocorresse, mas não sabia das violências? Franco da Rocha escreveu em um de seus livros: a camisola de força é rarissimamente empregada, e só em mulheres, quando ela se apresenta com invencível tendência de tirar a roupa. É antes para evitar o espetáculo indecente do que para as conter. Também foi para evitar espetáculos indecentes que mulheres foram submetidas à lobotomia. Então, eu acho que não havia muita diferença entre cura e violência, apesar do discurso e das intenções, provavelmente, serem diferentes entre as várias instâncias de tratamento. A fala da professora me faz lembrar do discurso de que dar um tapa em uma criança para educá-la não é violência. Assim como as agressões eram crimes quando o Juqueri foi inaugurado, a violência continua sendo crime atualmente. Então a agressão física é para curar? É para educar? Ou é para controlar e, por vezes, eliminar? O prédio da administração central, onde tem aquele saguão, onde tinha o busto do Franco da Rocha e tal, e depois o arquivo ficava lá para a esquerda, numas salas, e embaixo disso tinha uma escadinha que descia para os porões. Eu nunca tinha visto, um dia um funcionário me levou, disse: vou levar a senhora para ver. Embaixo, no subsolo, tinha um acesso onde se chegavam as carroças da polícia e desembarcavam os internos. Esses internos eram recolhidos em celas que não dava para um adulto ficar em pé. Úmidas. Meu Deus, olha, eu vi isso no século XX e o cheiro ainda era uma coisa terrível. Ficavam ali, naquele lugar ali, devia ter rato, e aí de lá é que eles faziam a triagem, eu tirando um por um para triar, para saber se internava, se não internava. Mas eram pessoas presas pela polícia e jogadas nessa condição. Quer dizer, fica complicado, né?
Aqui fica a pergunta: que tipo de cuidado, de tratamento se inicia em um porão? Nesses moldes, o Juqueri funcionou por mais de um século. Pois é, mas eu acho que ele existiu por mais de um século exatamente cumprindo essa missão macabra dele de ser um depósito de seres humanos derrotados pela própria dureza da vida que se leva. Quer dizer, esse é um ponto difícil de tratar, né? E por isso acho que quase toda a história do Juqueri é uma história de silêncio. Existe um véu por cima dele, que de vez em quando alguém levanta uma pontinha, né? E aí causa aquele reboliço e depois baixa de novo e silêncio. Porque manter um véu sobre essa dor é importante para os propósitos de quem exerce o poder, a dominação. Ela é uma ferramenta importante para a dominação. Quase sempre o que predominou lá por causa disso, e por isso o Juqueri se manteve durante tanto tempo, o silêncio dos cemitérios, né? O cemitério dos vivos, como dizia o Lima Barreto. E isso é extremamente funcional numa sociedade classista, racista, e todas as mazelas que as sociedades que a gente vive carregam, né? Um cemitério de vivos, coberto com um véu para afastar a sua história, mas não para excluir, pois a sua permanência garante o controle, a possibilidade de sua volta, o registro do que é possível fazer. A professora teve a oportunidade de visitar o Juqueri em funcionamento e conversar com funcionários e pacientes. Toda vez que eu saía do Juqueri, eu saía com o peso do mundo no meu ombro. Eu ia andando até aquela estação de trem, carregando o peso do mundo. Mas você viu uma vez que eu estava lá? Eu estava na biblioteca. A biblioteca ficava naquele prédio central, no andar tinha uma escada em dois, né? Uhum. E em cima ficava a biblioteca. E aí eu estou pesquisando ali, lendo, e de repente eu começo a ouvir uma gritaria, uma confusão. Aí eu levanto, chego assim no saguão ali na parte de cima, tá uma opção de funcionário pendurado, assim, com cara assustada. Eu disse: o que está acontecendo? Tem uma mulher em surto aqui embaixo, ela está ameaçando matar, bater. E aí eu fiquei lá, eu olhei, era uma mulher preta enorme, ela era enorme. Sabe, uma mulher forte, enorme, com um abração lá. E ela girava, ela parecia que ela estava num terreiro, que ela estava possuída, que ela estava... E aí ela gritava, e eu disse: meu Deus do céu. Eu fui ficando nervosa com aquilo, porque eu sabia como aquela história ia acabar. E ela, obviamente, ia acabar com a chegada dos enfermeiros e com pancada, e com injeção, e ela ia sair estrebuchando, babando pela boca. Eu não estava aguentando ver aquilo. Eu falei: quer saber, eu vou embora. Eu vou descer. Não, a senhora não desce, você não desce. Calma. Eu falei: olha, eu vou descer. Se ela quiser me bater, alguém me socorre aí, eu vou embora. E aí eu desci. Quando eu cheguei no meio da escada, ela olhou para cima, ela me viu. Aí ela parou. Eu fui descendo, eu estava nervosíssima, estava com medo dela, para falar a verdade. Eu fui descendo, calma. Sorri para ela. Aí ela sorriu de volta, me abraçou e falou assim no meu ouvido: eles estão morrendo de medo de mim, né, tia? E me levou até a porta, me deu um beijo, tchau. E voltou para mim. Aí foi maravilhoso isso, porque de repente eu vislumbrei ali uma nesca de esperança, de vida, ali, de existência. Ela estava ali fazendo o papel dela, sabe? Então foi um dia que eu saí contente. Falei: olha, que legal. No próximo episódio, teremos como convidado o cantor e compositor Luizinho Gonzaga, ex-funcionário do Juqueri. Esse episódio foi narrado por Ana Paula Cristina Oliveira Freitas, doutoranda na Universidade Federal do ABC,
Orientação de Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho, professora na Universidade Federal do ABC. Edição realizada por Fred Aguiar e Júlio Gomes, alunos da graduação da UFABC. Divulgação realizada por Cíntia Quadrado e Amanda Andrade, alunas da graduação da UFABC. O episódio contou com a participação da professora doutora Maria Clementina Pereira Cunha, bacharel em História pela UNB, mestre e doutora em História Social pela USP, professora aposentada do Departamento de História da Unicamp e pesquisadora vinculada ao Secult.